Ninguém da minha família apareceu no meu chá de bebê. Bem na hora de cortar o bolo, recebi uma mensagem: decidimos ir para a festa de noivado da sua irmã. Chá de bebê é chato. Você consegue lidar sozinho, disse minha mãe. Naquele dia, decidi mudar meu nome e desaparecer. E, quando finalmente me encontraram, entreguei um envelope e o que havia dentro os deixou sem palavras. Meu nome é Owen. Tenho 32 anos, sou chaveiro, o filho mais velho que aprendeu a consertar coisas porque os homens da minha família só sabiam quebrá-las. Trabalho em uma van móvel com a porta lateral amassada e um kit de ferramentas que cheira a grafite e café. Carrego as emergências das outras pessoas numa caixa de pesca, cilindros extras, chaves em branco, um mini maçarico que sibila como mau humor. Sou o cara que aparece quando portas não abrem e também o cara que é dado como garantido quando resolve tudo. Em casa, meu papel sempre foi ser confiável. Minha mãe me chamava de a minha rocha. Meu pai me chamava de um útil. Minha irmã, Paige, me ligava quando sua chave misteriosamente quebrava na fechadura às 2 da manhã depois de um bar. Eu nunca dizia não. Eu dirigia. Eu furava. Eu substituía. Eu pagava, quieto demais, porque eu tinha um trabalho estável e eles tinham história sobre potencial. Quando Nora e eu estávamos esperando o bebê, achei que talvez essa matemática mudasse. Um chá de bebê simples, nada demais, cupcakes, bandeirolas de papel, um salão alugado acima de uma pizzaria, com vista para o beco e o zumbido suave da máquina de refrigerante. Eu mesmo peguei o bolo branco, com pequenos cadeados de fondant e um ancien dourado de bebê. Arrumei as cadeiras de plástico, enchi um cooler com água com gás e ficava olhando para o relógio como se ele me devesse dinheiro. Às 14h55, meu celular vibrou. Chat da família. Paige escreveu: aviso, meu noivado é hoje às 15 horas. Surpresa. Apareçam se puderem. Antes que eu respondesse, outra mensagem chegou, minha mãe dizendo que tinham decidido ir ao noivado da minha irmã, porque chá de bebê é chato, e que eu podia me virar sozinho. Fiquei encarando a tela. A faca do bolo pesou na minha mão. Nora olhou para mim por cima da toalha, alisando o tecido. O que aconteceu? Senti as palavras se formando, peça por peça, como uma fechadura se abrindo sozinha. Engoli seco. Nada, menti. Eles não vêm. A sala zumbia com a máquina de refrigerante. Alguém no andar de cima arrastava uma cadeira. Coloquei a faca plástica de lado e senti algo dentro de mim encaixar um mecanismo silencioso que eu vinha girando por anos. Ok, disse mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Ok. Abri a van e comecei a descarregar o resto das decorações mesmo assim, porque ainda acreditava que, se tornasse tudo bonito o suficiente, eles poderiam aparecer, porque eu sempre fui o que aparecia, porque eu ainda não tinha aceitado que eles nunca apareceriam. Cresci numa casa onde amor soava como logística. Coloque sua irmã em primeiro lugar, minha mãe dizia, contando garfos na mesa. Ela tem mais coisas acontecendo. Pai já é um cometa, meu pai gostava de dizer para quem quisesse ouvir. A gente só tenta acompanhar. Então ele olhava para mim. Ah, e o estável, o pé no chão. Tradução: Paige ganhava comemoração. Eu ganhava tarefas. Quando o caminhão do meu pai quebrou, aprendi a trocar o alternador pelo YouTube. Quando a porta dos fundos emperrou, aparei a borda e ajustei a placa de impacto. Quando o proprietário esqueceu de trocar a chave depois de um arrombamento, eu mesmo fiz o serviço e ainda paguei do meu bolso, depois acabei fazendo o prédio inteiro porque os vizinhos estavam com medo e eu tinha as peças. Comecei como aprendiz logo depois do ensino médio. Gosto da clareza disso. Fechaduras dizem a verdade, ou os pinos se alinham, ou não. Pessoas são mais confusas. Prometem pagar na sexta e depois se escondem atrás de uma cortina quando você bate na porta. Aos 26 anos, eu já tinha minha própria van, uma pilha de faturas e um joelho que me lembrava de cada calçada fria em que ajoelhei. Aos 28, eu era o que emprestava só desta vez. Tirei meus pais de 3 emergências, o mínimo do cartão de crédito do meu pai, a coroa dentária da minha mãe, o depósito perdido da Paige no local que ela nem chegou a reservar. Eles chamavam isso de família ajudando família. Eu chamava de abrir minha carteira em silêncio, porque dizer não começava uma guerra. E não era só dinheiro, era tempo.
Eram as 2 horas dirigindo para fazer cópias de chaves para os namorados da Paige porque ela sempre dava a última para alguém. Era eu intervindo quando meu pai, sem querer, entregou a chave reserva para um vizinho que gostava de alimentar o gato e também de passear pela casa. Só traz seu kit, minha mãe dizia. Você é bom nisso. Você é útil. Meu pai completava como se fosse um elogio com cabo. Quando Nora entrou na minha vida, tudo ganhou nitidez. Nora é enfermeira. Ela encontra uma veia do mesmo jeito que eu encontro a linha de cisalhamento, ouvindo, tendo paciência, respeitando. A gente se conheceu quando ela trancou as chaves dentro do carro durante um turno noturno. Eu abri a porta. Ela riu de alívio, aquele riso aberto, claro, que parece luz de varanda no inverno. Começamos a namorar. Começamos a economizar. Decidimos construir devagar. Contei à minha família quando engravidamos. Fizemos isso durante o jantar na casa dos meus pais porque eu queria manter simples. Minha mãe mexia a massa. Meu pai calculava quem devia o que para uma viagem que estavam planejando. Paige rolava a tela e sorria para o próprio reflexo no micro-ondas. Vamos ter um bebê, eu disse. Nora apertou minha mão debaixo da mesa. Eu vi o futuro que queria, mãos pequenas, sonecas, uma sala bagunçada, eu ensinando nosso filho a sentir os pinos de uma fechadura sem forçar, Nora ensinando a respirar pela dor. Meu pai levantou o olhar como se eu tivesse interrompido uma reunião. Que ótimo, disse. Momento responsável. Parabéns, minha mãe acrescentou, já servindo os pratos. Ah, Paige, conta a sua novidade. Paige iluminou-se. Mason pediu em casamento. Vamos fazer algo simples. Estou pensando em uma festa de noivado no mês que vem ou na semana que vem. Preciso que todo mundo seja flexível. Claro, minha mãe disse. A gente dá um jeito. Claro, meu pai repetiu. Claro, repeti eu, no piloto automático. Marcamos uma data para o chá de bebê que não tocasse nenhuma das datas possíveis da Paige. Enviei um convite simples, domingo, 15 horas, no andar de cima da Mancini's Pizza. Eu me ofereci para pagar tudo porque não queria que a conversa sobre o orçamento virasse espetáculo. Na semana anterior ao chá, meu pai ligou. E aí, filho, começou naquele tom de vendedor. Um pequeno favor. O anel da sua irmã precisa ajustar. Você conhece um joalheiro. E o carro da sua mãe, o alarme não para de apitar. Traz suas ferramentas no domingo. Pai, eu disse, domingo é o chá de bebê. Certo, certo, ele respondeu. A gente faz depois do bolo. Nora comprou um vestido azul simples no brechó. Eu poli a van e coloquei um imã pequeno no painel que dizia respire. Imprimimos a ultrassonografia em papel brilhante barato e colamos num pedaço de papelão para ficar de pé na mesa de presentes. Enchi o cooler com água com gás porque sabia que minha mãe diria que o ponche estava doce demais e meu pai reclamaria que não tinha cerveja. Na manhã do chá, chovia. Uma chuva boa, suave, daquelas que deixam as ruas com cheiro de moeda. Às 14h30, eu já tinha 10 cadeiras alinhadas e uma playlist de Motown baixinho ao fundo. Os cupcakes estavam ridículos e perfeitos. Alguns amigos do quartel apareceram cedo por causa da troca de turno e deixaram seus presentes na mesa, fraldas, lenços umedecidos, um macacão minúsculo escrito Rei da Soneca. Sua família vai amar isso, Nora disse, tocando os pequenos cadeados de fondant no bolo. Parece com você. Às 14h45, começaram as mensagens atrasadas. Meu primo, uma vizinha que é praticamente tia. Minha mãe mandou um emoji de joinha. Às 14h55, Paige soltou a bomba do noivado no grupo da família. Logo depois, chegou a mensagem da minha mãe: decidimos ir à festa de noivado da sua irmã. Chá de bebê é chato. Você consegue se virar sozinho. A sala girou por um segundo. Ouvi o som do meu mandril, o grito metálico de um parafuso espanado. Ouvi cada só desta vez em que já disse. Algo em mim tentou ser razoável. Escrevi, é o nosso chá de bebê. 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Então meu pai mandou uma foto de um restaurante ao ar livre. Paige com a mão levantada. Minha mãe chorando.
Um garçom com uma vela faiscante. Olhem nossa menina, minha mãe escreveu. Passamos aí se der. A mão de Nora encontrou meu pulso. Diz o que você precisa dizer, ela sussurrou. Olhei para a mesa com os cadeados de fondant, para as cadeiras vazias, para minha van pela janela, a chuva escorrendo no capô. Pensei em chaves e em como elas são uma promessa. Se você tem isso, você pertence. Deixei o celular de lado. As pessoas vieram não aquelas que tinham o meu sobrenome, mas as que já tinham visto a Nora fazer compressões torácicas às 3 da manhã, as que sabiam como era o interior da minha van. Elas nos abraçaram. Comeram pizza. Tiraram fotos sob a cortina de papel que insistia em cair. Cortamos o bolo quando pareceu certo. Postei uma foto sem legenda, só Nora sorrindo e minhas mãos segurando a faca. Às 6, a sala já estava quase limpa. Um único balão flutuava perto do teto, preso na corrente de ar do ar-condicionado. Carreguei os presentes para a van. Joguei fora a água com gás que eu tinha comprado porque meu pai gostava de limão. No caminho para casa, Nora ficou observando os limpadores batendo em ritmo. Em que você está pensando? Ela perguntou. Pensei em cilindros e pinos, em todas as vezes que eu limei uma chave até caber na porta de outra pessoa. Pensei na palavra chato. Pensei em uma coluna minúscula aparecendo na tela. Estou pensando em trocar nossas fechaduras, respondi. Ela sorriu sem olhar para mim. Começa pela porta da frente. Depois, pelo celular. Eu assenti. Vou fazer isso. Na manhã seguinte, minha mãe ligou como se nada tivesse acontecido. Querido, manda fotos. E você pode passar aqui hoje à noite? O alarme do carro do seu pai, não, eu disse. Silêncio. Depois uma risada, como se eu estivesse sendo exagerado. Não seja dramático. Vamos fazer um jantar em família. Comemorar a Paige. Ela reservou um salão para maio. Você vai precisar ajudar com o depósito. Você ganha mais que ela. Mãe, eu disse, vocês faltaram ao meu chá de bebê. O noivado da Paige foi um momento único, ela respondeu. Chás de bebê, você vai ter mais. Não faz disso uma questão de dinheiro. Vocês fizeram disso dinheiro, eu disse. Por anos. Como é? Ela rebateu, naquele tom que usa com garçons. Abri o bloco de notas. Eu tinha começado naquela manhã, as palavras chegando como um vazamento que finalmente parei de ignorar. Li, janeiro, $1.400 para o cartão do pai. Março, $1.650 para a sua coroa. Abril, $1.220 do depósito perdido da Paige. Julho, $1,90 de gasolina porque você disse que estava sem dezembro, $1.300 pela troca da fechadura depois que vocês deram a chave ao vizinho e ele começou a entrar na garagem. Por que você está marcando pontuação? Ela exigiu. Porque vocês só entendem placar, respondi. Porque ontem vocês me disseram para me virar sozinho. Houve um barulho abafado. Meu pai ao fundo, pratos batendo. Ele pegou o telefone. Filho, deixa isso pra lá. Seja parte do time. Eu sou um pai agora, eu disse e até eu me surpreendi. Eu preciso fazer parte de um time onde eu realmente pertença. Paige entrou no grupo 5 segundos depois, como se sentisse cheiro de atenção. Meu Deus, dá pra não fazer isso? Minha festa foi perfeita. Você devia ter ido. Ah, e o anel do Mason também precisa ajustar. Owen, você pode. Não, escrevi no grupo. Um segundo depois, Paige respondeu, como é? Não, repeti. Acabou. Vou trocar nossas fechaduras. Vou mudar meu nome. Acabou emprestar. Acabou consertar. Acabou ser útil sob comando. Minha mãe ligou de novo. Deixei tocar até parar. Depois ela mandou mensagem, você está exagerando. Família fica junta. Precisamos que você seja razoável. Fiquei parado diante da minha própria porta com um cilindro selagem novo na mão e senti uma quietude que nunca tinha sentido. As marcas do molde eram puro reflexo.
2 parafusos, cilindro antigo fora, cilindro novo dentro. Ajusta os pinos. Testa a chave. Suave na primeira tentativa. Quer que eu faça a porta dos fundos? Nora perguntou da cozinha. Quero, respondi. Na garagem, naquela mesma semana, preenchi os papéis da mudança de nome. Não porque estivesse me escondendo, mas porque um novo nome parecia uma fechadura que eu escolhi. Peguei o sobrenome de solteira da minha mãe e o primeiro nome do meu avô. Foi ele quem me ensinou a entalhar madeira. Ele nunca pediu recibo. Limpei meus contatos. Arquivei o grupo da família. Deixei o barulho escorrer para longe. O silêncio não estava vazio. Era habitável. Era um quarto com luz. Um mês depois, uma prima comentou no Facebook que eu tinha ficado estranho. Minha mãe postou uma foto da Paige experimentando vestidos. Meu pai postou uma foto antiga minha segurando uma caixa de ferramentas, com a legenda, sempre nosso ajudante. Não comentei. Trabalhei. Economizei. Comprei para Nora uma cadeira de balanço melhor porque as costas dela doíam. Construí uma prateleirinha perto da porta para sapatos minúsculos. A vida ficou menor e melhor. Então, 2 semanas antes do parto da Nora, meu celular acendeu com um número que eu não tinha bloqueado. Alô? Perguntei com cuidado. Owen, é o seu pai. É uma emergência. Fechei os olhos. O que aconteceu? Invadiram o prédio da sua irmã, ele disse. Levaram um laptop. Precisamos que você troque as chaves hoje à noite. Imaginei a porta da frente da Paige daquelas ocas, baratas, que quase dá para respirar através delas. Imaginei os chutes do bebê que eu sentirá às 3 da manhã. Não, eu disse. Chamem um chaveiro. Você é chaveiro, ele esbravejou. Exatamente, respondi, e desliguei. A fofoca se espalhou como acontece em famílias que vivem de grupos e triangulações. O Owen mudou. O Owen é ingrato. O Owen acha que é melhor que a gente. Tudo bem. Que escrevessem a história com que conseguiam conviver. Eu estava ocupado escrevendo a minha. Nora entrou em trabalho de parto numa quarta de manhã. O quarto do hospital cheirava a antisséptico e determinação. Segurei a mão dela, contei respirações, e senti o mundo se estreitar até a menor e mais importante porta que eu já ajudara a abrir. Quando nosso filho chorou, eu chorei também bagunçado e alto, do jeito que eu deveria ter chorado anos atrás. Demos a ele o nome Cole. Curto, forte, um bom nome para gravar num chaveirinho. No primeiro dia em casa, alguém bateu na porta. Um florista. Um arranjo enorme, exagerado e perfumado, com um cartão escrito na caligrafia da minha mãe. Nós perdoamos você. A Paige mandou um oi. Nora leu o bilhete, ergueu uma sobrancelha e deixou as flores na soleira. Nada de veneno dentro de casa, ela disse. Dormi na cadeira com Cole no meu peito e acordei com outra batida na porta, aquele toque duplo suave de quem realmente conhece você. A dona Alvarez, nossa vizinha, segurava uma travessa e um sorriso gentil. Ouvi o bebê, disse ela. Me avise se precisar de qualquer coisa. Isso era família, pensei. 2 meses depois, a campainha tocou de novo. Quando abri, meus pais estavam na varanda, Paige atrás deles, e Mason inquieto, parecendo querer estar em qualquer outro lugar. Eles pareciam menores do que eu lembrava. Ou talvez eu finalmente tivesse parado de me posicionar onde eles conseguiriam me intimidar. Mamãe começou com sua velha tática falar sem parar, sem deixar ninguém conduzir a conversa. Estamos aqui porque já deu. Vamos superar o seu pequeno ataque de birra. Estamos prontos para te perdoar se você pedir desculpas à sua irmã. Pelo quê? Perguntei. Por fazer tudo ser sobre você, ela respondeu. Por não apoiar o noivado dela. Por envergonhar a família ao nos cortar. Você é tão dramático, Owen. Você até faltou ao chá de bebê. Você disse que era entediante, eu disse. Ela bufou. Eu pedi desculpas pelos seus sentimentos. Meu pai pigarreou. Vamos ser práticos. Sua irmã está planejando um casamento. Precisamos de ajuda com os depósitos.
Lá estava o verdadeiro motivo. O único que sempre importou. Paige revirou os olhos. Não faz essa cara. Você ganha mais do que eu. E o Mason ainda está começando. Seja um jogador de equipe. Eu sou o pai, eu disse de novo. A frase caía cada vez melhor. Bebês são baratos, Paige respondeu. Casamentos não são. Nora apareceu no batente da porta com Collie aninhado no colo, a mãozinha dele agarrando sua camisa. Oi, ela disse, calma como um lago. Nós não vamos financiar o seu casamento. A boca de Paige caiu aberta. Como é? Não somos o seu banco, disse Nora. E também não somos seu chaveiro. Meu pai tentou usar sua voz de razoável. Owen, pare de deixar sua esposa, levantei a mão. Não termina essa frase. Os olhos da minha mãe foram direto para o bebê como se ele fosse um animal estranho que talvez ela aceitasse desde que voltássemos a ser úteis. Nós vamos participar, ela anunciou. É nosso neto. Vamos ter uma chave para aparecer quando quisermos ajudar. É assim que famílias funcionam. Eu sorri pela primeira vez na vida, na frente deles, não era um sorriso tenso ou defensivo. Era quase gentil. Não, eu disse. Vocês não terão uma chave. As sobrancelhas dela dispararam para cima. Nós somos a família dele. Nós somos os pais, disse Nora. Nós decidimos quem tem uma chave. Paige riu. Você realmente acha que pode nos trancar para fora? Eu sei que posso, eu disse. Literalmente é meu trabalho. Meu pai deu um passo à frente como se tentasse me empurrar, puro reflexo ele avançando, eu cedendo. Eu não me movi. O ar parecia outro. Não. Aqui está o que vai acontecer, eu disse. Vocês vão embora. Eu mando uma mensagem se quisermos marcar uma conversa sobre limites com um mediador. É isso, minha mãe bufou. Mediador? Você enlouqueceu? Provavelmente, respondi. Mas pelo menos não estou entediado. Eles foram embora num turbilhão de murmúrios e portas de carro batendo. 10 minutos depois, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, você é uma vergonha. Depois outra, devolva meus potes. E então uma terceira, do meu pai, sua mãe está chateada. Resolva. Coloquei o celular no modo não perturbe e voltei para o sofá, onde Collie fazia aquele resmungo de recém-nascido que significa quase dormindo. Observei seus cílios tremendo. Pensei no garoto que eu tinha sido, parado em corredores esperando ser deixado entrar. Prometi ao meu filho, em voz alta, você nunca vai precisar ganhar a chave da sua própria casa. A vida continuou, como sempre. O trabalho ia bem. A fama corre rápido quando você aparece às 2 da manhã e não cobra absurdo. Comecei a pegar serviços comerciais, pequenos prédios residenciais, uma creche que precisava de um sistema de chave restrita, uma padaria que queria o cofre movido. Treinei um aprendiz, um garoto de mãos rápidas e sorriso ainda mais rápido. Numa terça-feira, o grupo da família que eu tinha arquivado explodiu com 56 mensagens em 5 minutos. A curiosidade ainda é um hábito difícil de perder. Eu espreitei. A Paige estava entrando em crise, o salão de festas tinha agendado outro evento por cima do dela. O depósito não era reembolsável. Os pais do Mason não iam ajudar. Mamãe escreveu, respire. Vamos pagar de novo. Depois, Owen, transfira 3.000 para o meu cartão. Eu resolvo com o fornecedor. Não respondi. 1 hora depois, minha campainha tocou de novo. Dessa vez, eles nem esperaram começaram a bater. Respirei fundo e apertei o interfone. Não estamos disponíveis. Vocês estão fazendo a gente parecer vilões, minha mãe gritou pelo alto-falante. Família ajuda. Você sempre ajudou. Eu ajudei, eu disse. Troquei fechaduras das bagunças de vocês por uma década. Paguei contas que vocês esqueceram, depósitos que nunca pretendiam honrar, favores que trataram como obrigação minha. Acabou. Paige começou a chorar daquele jeito calculado, alto e melodramático. Você me odeia. Eu te amo, eu disse.
Eu só também me amo. Silêncio, depois passos, e então o tipo de grito que só uma mãe dá quando não consegue o que quer. Um som como uma chaleira jogada no azulejo. Nora entrelaçou seus dedos nos meus. Você tá bem? Tô cansado, respondi. Descansa, ela disse. Estamos em casa. Naquela noite, imprimi algo em que vinha trabalhando um inventário, não do que eles me deviam, mas do que eu estava escolhendo. No dia seguinte, coloquei tudo dentro de um envelope junto com mais uma coisa. Eu lacrei o envelope. Coloquei-o na prateleira ao lado da porta. Não sabia quando usaria, só sabia que usaria. Eles acabaram me encontrando, claro. Não era difícil. Eu ainda estava na mesma cidade, mesma avó amassada, mesmo número para emergências porque emergências de verdade não ligam para limites, e sempre vai haver alguma criança que se tranca no banheiro pelo menos uma vez. Eles esperaram até precisarem de algo grande. Claro que sim. O anel da vovó, minha mãe disse ao telefone, a voz tremendo como ensaio de peça. A Paige perdeu. Achamos que a faxineira pegou. Precisamos que você troque as fechaduras. Hoje? Depois conversamos. Eu não troco fechaduras para punir ninguém, eu disse. Troco para manter as pessoas seguras. Não seja esperto, ela retrucou. Seja nosso filho. Eu sou o pai do meu filho, respondi e fui mesmo assim, porque culpar uma faxineira por um anel perdido me deixou inquieto, e porque eu precisava encerrar aquela conversa de uma vez. A casa deles estava igual, a mesma placa de fazendinha falsa, a mesma tinta que eu tinha recomendado 5 anos antes, a mesma fechadura da frente que eu instalei depois que meu pai deixou uma chave extra embaixo do capacho como quem desafia o destino. Coloquei minha maleta no hall. Mamãe começou imediatamente, ainda bem que voltou ao juízo. É hora de deixar essa feiura para trás. Ela nunca nos deixou, respondi. Vocês só escolheram não olhar. Meu pai tentou sorrir. Você trouxe suas ferramentas. Ótimo. Fazemos a troca rápida e depois acertamos os depósitos. O salão da sua irmã está sendo absurdo. Paige estava parada na escada, braços cruzados, olhos vermelhos. Você é um monstro, ela disse baixinho. Abandonou sua família. Eu comecei a minha, respondi. Isso é diferente. Troquei os cilindros. Quando você faz isso milhares de vezes, suas mãos conhecem a coreografia. Revi a porta dos fundos. Verifiquei as janelas. Caminhei pela casa e substituí as chapas de reforço antigas por novas que eu mesmo comprei, porque eles ainda usavam aquelas frágeis porque uma parte de mim sempre vai consertar o que consegue. Quando terminei, fechei a maleta com um zíper. As chaves, meu pai perguntou, estendendo a mão. E um jogo para darmos à faxineira. Não, eu disse. Só 2 jogos. Um para vocês. É mais seguro. Minha mãe revirou os olhos. Tá. Agora, sobre o casamento da Paige, antes de conversarmos, eu disse, puxando o envelope da minha bolsa, isto é para você, mãe. Ela olhou como se o objeto pudesse morder. O que é isso? Abre, eu disse. Ela deslizou a unha pela aba do envelope. Dentro do envelope havia uma única folha, notarizada, impecável. Em cima dela, um pequeno chaveiro com chaves de latão em branco, perfuradas para o aro, mas ainda sem corte. Elas refletiram a luz. Minha mãe leu. A boca dela se contraiu. O que é isso? Perguntou. É a minha mudança de nome legal, eu disse. E uma notificação formal de não contato, a menos que seja iniciada por nós, por e-mail. E essas chaves são um presente. Um presente, meu pai zombou. Chaves em branco. É, respondi. Elas não abrem nada assim como o acesso que vocês acham que tem. Paige soltou uma risada que não era bem uma risada. Você é tão dramático. Eu estou em paz, eu disse e pela primeira vez senti que era verdade. Os olhos da minha mãe ficaram brilhantes, mas não de tristeza. Talvez de raiva, ou do choque de encontrar uma porta que não abre, por mais que você a force. Você faria isso com sua mãe? Ela perguntou. Eu faria isso pelo meu filho, respondi.
Meu pai apontou para o papel. Essas regras são ridículas. São limites, eu disse. Você pode atravessar uma linha estadual sem perceber. Mas não atravessa essa sem intenção. Houve um silêncio longo. Dentro dele, eu podia ouvir a risada da nora em casa, o barulhinho que Collie faz dormindo, e o meu próprio coração desacelerando para um ritmo que finalmente não doía. Minha mãe falou primeiro. Então é isso, disse. Você está batendo a porta. Não, eu respondi. Eu apenas tranquei. E continuei, se algum dia vocês quiserem bater como pessoas que respeitam a casa, vamos considerar abrir. Mas eu não vou viver com a porta escancarada para vocês entrarem e mudarem os móveis de lugar. Meu pai pegou as chaves em branco. Elas tilintaram na mão dele. Você não é o único que sabe cortar chaves, ele resmungou. É verdade, eu disse com um sorriso. Mas você vai precisar de permissão para cortar as minhas. Virei para ir embora. Minha mãe me chamou, lançando a última arma. Quando ele crescer, seu filho vai querer a voz. Ele vai te culpar. Talvez, eu disse. Mas ele nunca vai me culpar por ensinar a ele o que é segurança. Na garagem, sentei na van por um minuto e deixei tudo assentar. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, era alívio. Aquele envelope tinha sido pesado por meses, vivendo na nossa prateleira como um extintor. Eu finalmente o usei, não para incendiar uma ponte, mas para marcar uma saída. No caminho de volta, recebi uma ligação. Número local, desconhecido. Atendi. Oi, disse uma mulher. Eu faço faxina para seus pais. Eles disseram que eu peguei o anel. Eu não peguei. Encontrei hoje de manhã, na lavanderia. Só queria que você soubesse. Eu acredito em você. Obrigado por me avisar, eu disse. Você trocou as fechaduras. Que bom, ela respondeu. No semáforo vermelho, olhei para a chave em branco no painel a que eu guardo como lembrete. O corte é a identidade. O vazio é a possibilidade. Por grande parte da minha vida, minha família fez os cortes por mim. Eles me moldaram até que eu me tornasse útil, estável, entediante. Hoje, fiquei com um buraco de metal até decidir o que fazer com ele. Quando entrei, Nora estava no chão construindo uma pequena torre de blocos macios. Collie agitava os punhos, indiferente à gravidade. A casa cheirava a café, roupa lavada e algo doce que Nora assou porque tinha 10 minutos e uma vontade. Como foi? Ela perguntou. Levantei o envelope vazio. Eles ficaram sem palavras, respondi. Finalmente, ela disse, dando tapinhas ao seu lado. Senta aqui. Eu sentei. Entreguei ao Collie uma chave de brinquedo segura. Ele a mordeu e deu um gritinho, orgulhoso de si mesmo sem qualquer motivo além de estar ali. Mais tarde, quando a casa estava silenciosa, escrevi tudo isso porque queria um registro não do dinheiro ou das feridas, mas do momento em que coloquei o cadeado e girei a chave. A moral é simples e caberia em uma etiqueta que eu poderia pendurar em qualquer chaveiro da minha van: você não deve acesso a quem chama a sua alegria de entediante. Antes, eu abria todas as portas que me mandavam abrir. Agora, abro apenas as que eu escolho e as que me levam adiante.